Esse vídeo que nós acabamos de assistir, ele narra exatamente o que a Bíblia diz que aconteceu. Então nós havíamos parado na aula passada, no capítulo 6, verso 13, nós vemos que apresentaram testemunhas falsas para depuserem. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. No verso 15, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Capítulo 7, verso 1. Então me perguntou o sumo sacerdote: porventura é isso mesmo que dizem? Então o que eles diziam? Eles levantaram testemunhas falsas para dizer que ele falava contra Moisés, que ele falava contra os costumes do povo e contra o templo. Estevão, ele foi escolhido por Deus para ser um dos 7 diáconos daquela igreja primitiva, porque ele era cheio de graça, de poder e de sabedoria. Então esse discurso que Estevão fez, que nós acabamos de ver, ele vai estar aqui nesse capítulo 7 inteirinho. Estevão aqui demonstrou que ele conhecia muito bem sobre os costumes, sobre a lei, sobre Moisés, sobre os patriarcas. Ele mostrou exatamente que o Antigo Testamento, que a lei e os profetas falavam exatamente que um dia o Messias iria vir, filho de Abraão, descendente de Abraão, escolhido por Deus. Estevão disse aqui nesse discurso dele que o templo, o lugar feito por homens, não era isso que Deus estava dizendo, que era para eles adorarem ali. O próprio Jesus já havia dito para a mulher samaritana: não é nem nesse monte e nem no outro monte, não é nem em Gerezim e nem em Jerusalém, mas nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. O templo que o Senhor habita, ele não é feito por mão de homens. O templo que o Senhor habita está aqui, sou eu, é você. O Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, no verso 2, até então Estevão estava calado, porque ele respeitava toda a lei, ele respeitava os homens, ele era submisso, sim, às autoridades daquela época. E quando então o sumo sacerdote, o chefe, é o mais importante ali no sinédrio, dá a palavra a ele, então aí ele fala com autorização. Nós já aprendemos aqui que nós devemos ouvir antes de falar. E nesse momento então, Estevão, cheio de graça, cheio de poder, e cheio do Espírito Santo, e com o rosto semelhante ao rosto de um anjo, ele fala essas palavras: varões, irmãos e pais. Ele reconhece as autoridades. E pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, a nosso pai. Ele honrava o pai Abraão enquanto estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra em que eu te mostrarei.
Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra, em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Então Estevão, ele conhecia muito bem a palavra de Deus. E em toda a aula que nós estamos dando aqui na Escola da Bíblia, Atos dos Apóstolos, a gente tem repetido: essa é a igreja primitiva. Esse é o exemplo que nós temos que seguir. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós não podemos sair querendo fazer evangelismo, isso e aquilo, sem antes conhecer a palavra de Deus. Para a gente poder falar, nós precisamos falar daquilo que nós sabemos. Para a gente dar alguma coisa, antes nós precisamos estar cheios. Então, se nós não aprendemos, se nós não estudarmos, nós não temos muita coisa para falar, não temos muita coisa para fazer. Esse é um exemplo maravilhoso aqui de Estevão. Ele mostra que ele conhecia toda a história. E falou Deus à sua descendência, continua Estevão, que a sua descendência, Abraão, seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque nasceu Jacó, e deste os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel, o povo de Deus. Os patriarcas invejosos de José. Aqui Estevão começa a dar uma primeira cutucada ali naqueles anciãos, porque na verdade o que eles sentiam era inveja. Vocês perceberam no vídeo, no filme, que quando ele chega nessa parte, a câmera começa a focalizar, a mostrar já os primeiros comentários, as primeiras demonstrações de insatisfação do que Estevão estava falando. Até então, estava muito bem. Os patriarcas invejosos de José, aí ele conta toda a história de José, venderam para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou-os de todas as aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante o faraó, aleluia, o rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Essa é a história de José. E Estevão conta a história de José resumidamente, mas perfeita. Sobreveio, porém, grande fome em todo o Egito e em Canaã, e houve grande tribulação, e nossos pais, quem eram os nossos pais? Jacó e toda a família de Jacó, e vieram, houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. De quem ele está se referindo, os nossos pais? Dos 12 patriarcas das tribos de Israel, filhos de Jacó. Ele conhecia muito bem a história. Mas tendo 13, na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ele também, nossos pais, de velhos, ficaram muitos anos ali, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro de Abraão,
que ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, qual era a promessa? De libertar o seu povo. Como chegou o tempo aproximado que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Agora o povo já começou a gostar de novo da conversa dele. Ele está contando a história direitinho. Agora vai falar de Moisés. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Então Moisés nasceu onde? No Egito, sob a escravidão. Já não eram mais amigos dos israelitas. Era um novo rei, um novo faraó, que não conhecia José, não conhecia a história deles, e maltratava. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Moisés nasceu escravo. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Todos aqui lembram da história. A irmã de Moisés colocou ele num cestinho nas águas do Nilo, e a filha de Faraó, se banhando no Nilo, encontrou aquela criança e tomou para ela. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os escravos, os filhos de Israel. E Moisés, vendo um homem sendo tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Mas não era assim que Deus queria que ele fizesse. É isso que Estevão está dizendo aqui. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que os ofendeis uns aos outros? Moisés querendo fazer justiça com as próprias mãos, e Estevão explicando aqui como era. Mas o que agrediam o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? E a estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos mais 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte dos montes Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Porém, Moisés, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Então Moisés, Estevão estava explicando que Moisés estava numa terra que não era uma terra santa, era uma terra ímpia, mas mesmo assim o Senhor Deus iria tornar aquele lugar santo. É o que vai dizer aqui no verso 32. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Moisés não conseguia olhar. Disse-lhe o Senhor: tire a sandália, porque o lugar em que estás é terra santa. Aquela terra que então não era santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo, Deus falando a Moisés, do Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador. Então Estevão estava dizendo a esse Moisés, que até então ninguém dava o mínimo valor para ele, e até disseram: quem você pensa que é? A este Deus enviou como chefe e libertador. Ou seja,
Ele está preparando aqui para falar sobre Jesus, que também foi rejeitado, que também o povo não reconheceu, que também os próprios sacerdotes disseram: o que você pensa que é? Com que autoridade você faz isso? Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, Jesus. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. Voltou ao Egito no coração, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Ele estava com Deus lá no monte. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecesses vítimas de sacrifício no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantasses o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Rempã, figuras que fizesses para adorar, ou seja, idolatria, adorar outros deuses? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia, vos mandarei embora para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual, porém, nossos pais, com Josué tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até aos dias de Davi. Então Estevão também conta toda a vitória do povo de Israel, comandadas por Josué, até os dias de Davi. Estevão conhecia a palavra, conhecia muito bem a lei e os profetas. Davi, este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Lembra que Davi queria construir um templo para Deus? Mas foi Salomão, filho de Davi, que edificou esta casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? E aí Estevão vira para aqueles homens e começa: homens de dura cerviz, ou seja, homens de cabeça dura, homens orgulhosos, homens difíceis de entender as coisas de Deus e incircuncisos. Quando Estevão fala isso, ele ofende demais aqueles homens, porque todos eles eram circuncidados fisicamente, mas ele os chama de incircuncisos, porque não circundaram o coração, não tiraram aquela pele que traz podridão ao coração. Homens duros, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, vocês também fazem igualmente hoje. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeis a lei por ministério de anjos, vós que fostes escolhidos, povo escolhido de Deus, e não guardastes essa lei.
Ouvindo isso, eles se enfureciam no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, eu vou repetir, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Então agora, nesse momento, Estevão já entendeu tudo. Hoje eu estou indo para a casa do Pai. A minha missão aqui está cumprida. Estevão tinha certeza naquele momento que ele iria ser morto. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus Pai. Eles, porém, os sacerdotes, escribas, fariseus, anciãos, eles, porém, clamando em alta voz, tapavam os ouvidos. Nós costumamos ver tanto isso na igreja, pessoas tampando os ouvidos para não ouvir a verdade, não ouvir a palavra de Deus, não ouvir aquilo que vai contra a vida que ela tem. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui vai ser interessante. Saulo, o apóstolo Paulo, antes da conversão, nesse momento aqui ele era um jovem, talvez recém-condecorado como capitão do exército. Ele era capitão do exército, ele era um centurião. Ele tinha mais de 100 homens, 100 soldados sob seu comando. Provavelmente ele era recém-graduado. E ali ele estava em toda a posição de soldado, para dar proteção ali ao sinédrio. E ele estava ali fora do sinédrio, e quando vieram apedrejá-los, as testemunhas deixavam então os seus mantos, para não se sujar de sangue, deixavam ali aos pés de alguém que fosse cuidar, e esse alguém foi Saulo. No 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Alguém lembra de uma frase semelhante a essa no Monte Calvário, quando Jesus morria? Pai, recebe o meu espírito. E aqui Estevão falava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Alguém aqui lembra de uma frase semelhante a essa de Estevão? Jesus, morrendo na cruz, olhou para aquelas pessoas e falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Dizendo essas palavras, adormeceu, ou seja, morreu. E a última frase aqui do capítulo 7: e Saulo consentia na sua morte. Mariette, vem aqui um minutinho, por favor. Saulo consentia em sua morte. Explica para nós o que significa essa frase. A palavra consentir no original, ela quer dizer que ele se agradou, ele estava feliz, ele aplaudiu. Então vai muito além do consentir de estar permitindo aquilo. Ele se alegrou com aquilo que ele estava vendo. A gente pode perceber que vou pegar aqui
no original, né? Ele ficou satisfeito. Então ele estava vendo Estevão ser apedrejado. Ele estava ali com os mantos, né? Foram jogados aos seus pés para ele cuidar, e ele estava satisfeito com aquilo que ele estava vendo. Saulo. Depois nós vamos ver, né, em Atos o que acontece com esse Saulo, a transformação na vida de Saulo, que um dia viu Estevão ser apedrejado e ficou feliz, ficou satisfeito, consentiu com tudo aquilo. Muitas vezes nós também agimos como esses escribas, como esses fariseus, que não querem entender as coisas, que tampam os ouvidos. E outras vezes nós agimos como Saulo. A gente até acha interessante o outro se dar mal. Então nós vamos estar encerrando, né, a nossa aula de hoje. E só para finalizar, eu gostaria de lembrar que a igreja agora começa a ser perseguida. Então ser cristão não é andar por um caminho largo, como foi pregado ontem no culto aqui pelo Giovanni. A porta é estreita e o caminho é apertado, que leva à salvação. Amém?